Você tinha que ir para a escola, tirar boas notas, passar num bom vestibular, só que isso com 16 para 17 anos. Com 16 para 17, muitas pessoas têm que tomar a decisão do que vai fazer pro resto da vida. O atleta não é diferente. Com 16 para 17 anos, é quando começa a funilar, apertar mesmo, ele tem que tomar a decisão se é aquilo que ele quer para a vida dele. E ele saber que cada escolha tem uma renúncia. Se ele escolher ser atleta, não vai poder comer o que ele quiser, não vai poder beber o que ele quiser. Sábado, domingo, feriado, esquece. Ele vai ter que ser atleta. Bora, galera, para mais um episódio do Digicast, quarta temporada, e hoje vamos falar sobre esportes, né, Lucas? Sobre o esporte mais amado do mundo, mas antes a gente tem que falar porque a gente tá bonito, né, cara? O apresentável. É isso aí, cara. Hoje nós estamos com roupas da Rivest aqui, ó. Tô com a marca Fico, uma camiseta muito massa aí. Patrocinadores master do nosso aí, né, cara? E eu estou com a marca Burg, ou Burg, não sei, mas se quiser patrocinar a gente também, fica à vontade. Né, Rivest é uma empresa aqui de Campo Largo que tá há muitos anos no mercado. Tem vários setores, infantil, feminino, masculino, móveis, sapatos, tudo que você precisa para presentear alguém, eles têm crediário também. E volta e meia, a Rivest também está fazendo várias campanhas especiais com vale presente, com sorteio. Então a Rivest, além de ser uma loja muito grande aqui de Campo Largo, é nossa parceira, né, É isso aí, cara. Você falou tudo que eu ia falar. Você viu como eu não sou tão louco, burro cara. assim, cara? Então, se você precisa de uma moda feminina, masculina, infantil, móveis pra tua casa, corre na Rivest, que é referência em Campo Largo. Vamos começar esse episódio então, Lucas? Bora, Vinícius! Quem tá aqui? Show, cara! Ó, o cara sumiu. É só o fundador do Trilha do Futebol, né, Vini? Como é que Seja você tá, bem-vindo, cara? Vinícius. Nosso parceiro O podcaster, né? Ah, não. É Vinícius, Rodolfo, né? Na verdade, eu Rodolfo. tô aqui olhando pra debaixo da mesa, tô procurando meu kit da Rivest, cadê? A gente não sabia teu tamanho, cara. Aí é duro. Entendeu? Na verdade, não tinha teu tamanho ali, cara. Poxa. Mas então, Rodolfo, conta um pouquinho de você, cara. Cara, o que é a TDF, cara? Conta pra galera que não conhece ainda. A gente já conhece, mas a galera não conhece ainda, cara. Show. Primeiramente, então, é um prazer estar aqui contigo, Thiago e Lucas. Eu sou um incentivador e um entusiasta disso, dessa troca de conhecimento, né? Eu acredito muito no seguinte: vocês sabem coisas que eu não sei, eu sei coisas que vocês não sabem, a gente troca conhecimento, todo mundo cresce, evolui e aprende. Acho que a gente está aqui nessa vida para trocar experiência mesmo, né? Então, antes de qualquer coisa, dar parabéns para vocês, estrutura magnífica aqui de vocês, merecem demais Valeu, cara. o sucesso que estão tendo e pode ter certeza que isso é só o começo também que vocês estão fazendo, né? Então, Amém, cara. parabéns. Bom, eu trabalho já com futebol há 15 anos, eu trabalhei, não fui atleta profissional, né? Se você olhar meu físico, você vai entender. Né? Gosto de um hambúrguer, né? Já fica claro. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu trabalho com futebol há 15 anos, fui atleta de futsal, mas não profissional. Comecei a fazer educação física, já logo na sequência comecei a trabalhar com escolas de futebol, tanto futsal, futebol, na iniciação mesmo. Trabalhei no PSTC, um clube lá de Londrina. Eu sou do interior, do Pará, do interior, porta, porteira, portão, né? Mas a gente também, né? Não deixa de ser, né? E o PSTC é um clube que revelou Jadson, Kleberson, Fernandinho, Dagoberto, Alan Bahia, tantos jogadores não só para o cenário nacional quanto internacional. Depois vim trabalhar no Curitiba, né, o Coxa Doido, vim para cá. Trabalhei 4 anos como supervisor geral das categorias de base. Depois trabalhei como agente, empresário, amigo que ajuda, cada um dá um nome para quem acaba gerindo a carreira de atletas e treinadores também. Trabalhei auxiliando na gestão da carreira do Alex, que foi jogador, hoje é treinador, do Thiago Galhardo, do Fortaleza, Lucas Claro, que passou pelo Curitiba, o Cuejar, que era do Flamengo, foi para a Arábia. Atletas tanto categoria de base quanto no profissional, tanto no Brasil quanto no exterior. E há 5 anos atrás, acho que eu estava com um pouca dor de cabeça, aí eu falei, vamos criar uma empresa. Aí criei a Trilha do Futebol, que a Trilha do Futebol é voltada para isso, para orientar pais, mães e responsáveis quanto os melhores caminhos para o filho em busca do sonho de se tornar um jogador de futebol, de ele ter as oportunidades. Peguei a junção dessa experiência que eu tive na iniciação, no PSTC, no Curitiba, como agente, colocamos tudo dentro de uma caixa, né, que é uma empresa, e nasceu a Trilha do Futebol daí. Mas o que especificamente um agente faz? Você falou, cara, ajudei na carreira de tal. Mas o que especificamente um agente faz? Pensa o seguinte, um empresário, ele agencia a carreira de um atleta que tem uma carreira para ser agenciada. Para todo pai, o filho é um craque, né? Para todo pai. Você chega para conversar com um pai sobre futebol, você aqui falou que é o esporte mais querido e amado do Brasil, não é só do Brasil, né?
espalhado aí, Sim. né? Vários países. E todo mundo acredita que o atleta, para ele ter uma oportunidade, para ele se tornar, começar a galgar os primeiros objetivos, ele precisa de um empresário. E não é isso. O papel do empresário é agenciar a carreira de alguém que já tem uma carreira para ser agenciada. Alguém que já está inserido no contexto. Alguém que já precisa de debater sobre contratos, debater tanto dentro de campo quanto fora de campo. Coisas que envolve a formação do atleta como um todo. Isso, ter um acompanhamento é importantíssimo. Então, você ter um acompanhamento num profissional, isso é parte fundamental para você ter sucesso. É como você ter um mentor. O mentor nada mais é alguém que ou fez algo que você gostaria de fazer. Ele encurta caminho. Um empresário, ele trabalha com diversos atletas. Um pai, muitas vezes, trabalha com um atleta, que é o seu próprio filho. Uhum. Então, ele na formação do seu filho, dentro da área desportiva, ele vai na tentativa e erro. Né? Não que um pai quer o mal do filho, até porque pai nenhum quer o mal do filho, só que muitas vezes ele vai passar por esses processos uma única vez. A primeira avaliação, a primeira dispensa, a primeira lesão, a frustração do filho terminando com a namorada e isso influenciando dentro de campo. Então, tudo é primeiro. Um agente, um empresário, alguém que já trabalha há mais tempo, ele já passou essa mesma situação por várias vezes com vários atletas. Então, a experiência que ele tem, ele chega para o atleta e fala, olha, se eu fosse você, vinha para cá. Porque inúmeros atletas passaram por esse caminho e os que vieram para cá deu certo, os que vieram para cá deu errado. Uhum. Basicamente isso. Tá, mas e tem alguma idade específica que você ajuda com relação às crianças e tudo mais aí ou não? As normas da FIFA, um agente FIFA hoje, como é a nomenclatura correta do empresário, ela tem algumas regras, né? O atleta só pode ter um agente depois dos 16 anos e depois dos 16 anos com um contrato profissional. Só que, sabe aquela parte do filme Velozes e Furiosos que o Dominique Toretto fala que é Brasil? Né? Então, Não tem regra. não é mais ou menos assim. Tem algumas particularidades. Hoje você vê bons atletas, crianças, tá? Você vê boas crianças que têm bons fundamentos no futebol, mas que muitas vezes não têm condição, que precisam de um apoio, que precisam de um direcionamento, não só quanto a conselhos e direcionamento, quanto até a parte financeira. Então é muito difícil você chegar e falar assim que é certo ou errado um atleta de 10 anos, 12 anos, ter alguém ajudando. Muitas vezes a gente fala assim, o amigo que ajuda. O amigo que ajuda é um empresário, é o dono como que é? Dono da Rivest, que ele já é bem sucedido no seu trabalho, tem uma renda extra, tem uma renda que ele poderia investir, e ele vê como um ótimo mercado investir, ser empresário de jogador, e não tem problema nenhum, porque ele vai fazer um bem para poder ajudar e dar oportunidade para outros atletas, né, para a nova geração. Só que muitas vezes o pai, ele troca o bem mais precioso que ele tem por dinheiro. Uhum. Ele troca o bem, que é o futuro do filho, por causa da situação momentânea financeira dele. Então isso não tem uma idade exatamente, se ele vai com 16, com 15, com 14, tem particularidades, igual no próprio Rio de Janeiro e São Paulo, você vê atletas com 8, 9, 10 anos e os pais já fazendo leilão para agenciamento de atletas. Você vê aquela paixão um pouco mais forte, né? Mas é particularidade de cada lugar. Agora, uma idade exata não tem, desde que saiba que a FIFA só permite a partir dos 16 anos. Uhum. E até falando um pouquinho do teu livro, né, Vinícius, que é uma parceria com o Diego Ribas e com o André Mazzucco, né? Isso. Então, aqui, ó, meu câmera, para quem ainda não tem, tá vendo esse livro, Vinícius? Esse é o livro mais bonito que eu já escrevi. Exatamente. E aqui é praticamente um manual, né, cara, para quem tá começando. Mas, desde o início, qual que é a maior dificuldade de formar um atleta que está iniciando? Eu não falo nem de clube, mas eu digo, por exemplo, vocês assessorando, porque, cara, futuramente vai ter cobrança por performance, vai ter cobrança por resultado, vai ter muito dinheiro entrando, vai ter patrocínio. Como que você molda talvez uma palavra não boa, mas como você gere essa criança, esse menino que está começando com um sonho, talvez vendo que o futebol é uma coisa, cara, glamurosa, é um Rafael Veiga no Palmeiras, é um Gabigol no Flamengo, mas talvez não veja essa outra parte, esse outro lado da moeda, né? Como que você prepara um atleta tão novo para tudo isso? Nós não necessariamente fazemos a preparação do atleta, nós fazemos a preparação de quem o prepara. Aí você vai falar, é o treinador? Não, é o pai e da mãe. O pai e a mãe é responsável pelo direcionamento do seu filho, né?
nós adultos nós temos discernimento do que é certo, do que é errado, do que pode e do que não pode. Mesmo muitas vezes a gente não utilizando esse discernimento. Mas a criança não tem discernimento. A criança, a única coisa que ela quer fazer é correr atrás da bola, se divertir e quer jogar bola. Quer ser criança, né? Ela não tem ideia do que pode acarretar uma má formação dela nessa continuidade. Vendo isso, eu não posso negar que lá atrás eu vi mercado. Eu vi mercado porque hoje, numa pesquisa que nós realizamos aqui no Brasil, tem mais de 200 mil escolas de futebol espalhadas pelo Brasil. 200 mil escolas de futebol. 200 mil. 200 É mil. um número muito forte. 200 mil. 200 mil colocando uma média baixa de 100 alunos, 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas, nós estamos falando que 10% da população são atletas, são crianças que estão em busca do sonho. É muita gente. Muita gente. Estou falando uma média baixa. Sim. Baixíssimo. Só que qual que é a dificuldade? Quem que dá o primeiro passo junto? O pai sempre é o primeiro empresário do atleta, porque é ele que dá o direcionamento, coloca numa escola, compra o primeiro tênis, a primeira chuteira, incentiva. Muitas vezes a criança torce pro mesmo time do pai. Por quê? Porque o pai é espelho. E quando eu falo pai, é pai, mãe, tio, tia, avô, avó, papagaio, periquito. Quem cria ali. Né? Responsável, né? O incentivador, quem vai incentivar essa criança a buscar. Só que o pai, o filho está com 5, 6, 7 anos, ele tem uma dúvida que vocês nem imaginam qual é a dúvida. Não é que se ele vai ser jogador ou não. A dúvida é, em que escola de futebol eu coloco meu filho? Só que em Campo Largo eu já fiz 6 palestras. Só aqui em Campo Largo. Antes de ontem, você até me perguntou, cara, o que você está fazendo aqui em tal Vital, lugar? Né? O que você está fazendo aqui na Vital? Eu falei, vim fazer palestra. Só que em Campo Largo, o pai, tem um filho de 7 anos, ele fala, preciso colocar meu filho numa escola de futebol. Tá bom, qual escola que coloca? Quais são os parâmetros que você vai escolher a melhor escola? Quais são os melhores profissionais que vão poder dar esse direcionamento desde lá da iniciação até o próximo estágio? Então é uma dúvida seguinte, ser um atleta profissional para uma criança que está com 7 anos e está começando o processo é muito distante. Muito distante. O que essa criança tem que treinar? O que ela tem que fazer? Só que você acha que uma criança de 7 anos tem discernimento? Pois é. Você acha que ela vai entrar no YouTube e vai pesquisar lá o que eu preciso fazer para ser um jogador de futebol? Não vai. Então isso fica a caráter do pai. A trilha veio voltada para isso. Para orientar os pais sobre as oportunidades, sobre o que fazer, para daí então eles absorverem esse conteúdo e junto com a escola ou o projeto, criar as oportunidades e desenvolver o atleta. Ainda assim, culturalmente, todo mundo fala, o Brasil já não é mais o país do futebol. Poxa, eu discordo. Se eu estou falando para vocês que tem mais de 20 milhões de praticantes nesse exato momento aqui, não é possível. Não é possível que não tenha 25 jogadores para a seleção brasileira. Só que isso é um processo contínuo, é um processo de formação. Eles só acreditam que vai sair um craque toda hora. Também não é assim que funcionam as coisas, gente. Não, É um processo, né, cara? É um processo de formação. E o ponto principal da trilha do futebol é auxiliar nesse processo, desde da direcionamento para uma escola, saber como se comportar. Que hoje vocês também escolhem, por exemplo, ou indicam pelo menos a posição que o atleta tem que jogar também? Essa é uma pergunta frequente. Essa é uma pergunta frequente. Muitas vezes o pai ele já induz o filho a jogar numa posição, como atacante. A maioria, né? Por quê? Porque o atacante é que faz gol. Ninguém vai ser o volante ou lateral direito, cara. Ninguém. As crianças elas começam a entender em qual bloco que elas gostam de jogar, que elas se sentem mais confortáveis. Existem 3 blocos. O goleiro é uma particularidade, mas existem 3 blocos, né? Da defesa, do meio e do ataque. São 3 blocos. Aonde que a criança se sente mais confortável? Não é na posição. Se a criança gosta de sentar o rei, sabe? O bicho pegar e tudo mais, ela não vai jogar de atacante. Ela vai jogar em umas posições do bloco da defesa. Seja um zagueiro, um lateral ou até um volante. Se ela gosta, ela sente até mais prazer em pegar a bola, fazer uma jogada de efeito e fazer um passe, ela vai jogar no bloco do meio. E, consequentemente, quem gosta de fazer gol, todo mundo gosta de fazer gol. Tem gente que se sente melhor fazendo um lance de efeito no meio do campo. Tem gente que se sente melhor desarmando na defesa que fazendo um gol. E também tem a criança que no primeiro tempo joga no ataque e no segundo tempo joga no gol. É isso, mas aí não corre risco da criança talvez gostar mais de uma vez de outra, e a hora que você muda essa posição, ela não fica nervosa ali? Não... Como que você trata com esse nervosismo da criançada? Até os 15 anos não existe posição. Até os 15 anos, se alguém chegar e falar assim pra você, o meu filho só joga de centroavante, pode ter certeza que mais uns 2 anos ele para de jogar.
Entendi. Não existe essa questão, eu só jogo nessa posição. Tem vários e vários casos de atletas que eram atacantes, viraram laterais, que eram meia, viraram volante, que eram volante, viraram atacante de beirada. Mas o próprio Joelinton no Newcastle, né? Ele era atacante e acabou virando volante, era um péssimo atacante. Né? Eu conto muito a história do Thiago Galhardo, Também. que é um irmãozaço, amo de paixão o Thiago. Thiago, fui empresário dele por um bom tempo, né, acompanhando a evolução dele e tudo mais. Só que ele era concursado da Petrobras, que já é um desafio. Eu já vi concurso da Petrobras ser no Maracanã com 30 mil pessoas no Maracanã fazendo concurso. E o cara era atleta, né, é atleta, e não teve categoria de base e foi fazer uma avaliação no Bangu. No Bangu. Sabe de que posição que ele foi fazer a avaliação? De zagueiro. E foi aprovado de zagueiro. Foi aprovado de zagueiro? Zagueiro, aí foi pra volante, aí foi pra meia, aí foi pra extremo. Hoje ele joga de centroavante, atacante, de beirada, depende do sistema tático. Então você vai falar pra mim, ele com 21 anos, ele não fez categoria de base, e com 21 anos ele foi aprovado. Então você vai falar pra mim que ele na posição, se não for nessa posição eu não jogo? Não. Mas vai muito do olho do técnico, né, cara? Irmão, são 4 coisas básicas, tá? 4 áreas de treinamento. Parte tática, técnica, física e comportamental, tá? Parte tática, independente de qual posição você jogar, você tem que ter um entendimento do que você está fazendo. A parte técnica é fazer um bom passe, um bom chute, uma boa finalização, sabe, um bom desarme e tudo mais. Parte física, mais simples, né? E aí tem a parte comportamental ou mental. As 3 primeiras partes, todas são treináveis, tá? Só que as 3 primeiras partes, o que acontece? O pessoal foca só nisso. Foca só em estar bem fisicamente, foca só em entender o que a posição precisa fazer, foca em finalização, e esquece da parte mental. A parte mental é o quê? Não é o que acontece que vai determinar se o atleta vai ser um atleta profissional ou não. É o que ele faz a respeito do que acontece. Porque chega numa avaliação, tá? Um atleta, uma criança chega numa avaliação. Ele está bem fisicamente, tecnicamente e taticamente. Ele treinou para isso. Mas aí na hora da avaliação ele vai, faz uma finalização e erra. Uhum. Ele já fica com aquilo. Poxa, eu errei. Fui mal. Agora minha avaliação inteira eu vou ser mal. O observador não vai me escolher. O treinador, poxa, ele viu que eu errei. Poxa, ele já esquece. Ele não vai mais conseguir fazer. Diferente do que um outro atleta que erra, ele fala, entendi, vou pro próximo e vamos embora. Por isso que eu falo, não é o que acontece que vai determinar se vai ser atleta, não. É o que ele faz a respeito do que acontece. Uhum. E aí, soma esses 4 pontos. Soma uma pitada de sorte. Eu não sei no que vocês acreditam, eu acredito no homem lá de cima. Soma uma pitada de sorte. Soma um homem lá de cima, tá na hora certa, no lugar certo, as coisas acontecem. Uhum. E aí tem gente que fala, nossa, cara... Nossa, ele tá aí... Ele nem era o melhor jogador e foi aprovado. Uhum. E tá no profissional. Não, ele sabe o porquê ele tá lá. Outras 3 coisas básicas de treino. Treinar bem, comer bem e dormir bem. São 3 coisas básicas, fundamentais e simples, que é muito difícil fazer o simples e o bem feito. Treinar bem. Você vai olhar numa criança, quando você vê aqui, vai lá na Vital, olhar o treino, falo sempre sobre isso. Uhum. Você olha uma criança de 10 anos, ela quer se divertir, né? Aí tem 2 filas para poder fazer a finalização no gol. Enquanto a criança não tá chutando, ela tá dando um peteleco na cabeça da outra, ela tá chutando o tendão, tá ali cutucando, né? A criança brincando. A hora que é a vez dela de chutar, ela liga, parece que liga o ponto, chuta, erra, porque não tá concentrada, um atleta precisa se concentrar, e ele volta para fazer o chutar novamente. Aquilo ali, ele não tá treinando nada. Uhum. Ele não tá dando 100% dele no treino. E é uma coisa simples, fácil, e tem que ser feito bem feito. E não fazem. A segunda coisa é a questão de comer bem. A gente sempre questiona assim, atleta pode comer hambúrguer, pode comer pizza, pode comer açúcar, sorvete, beber? Claro que pode. Agora vai dar um corte. Quando que pode? Ele pode fazer o que ele... né? Não. Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser comer açúcar o dia inteiro, ele pode. Desde que ele assuma as consequências. Meu pai tinha um ditado junto comigo que ele falava o seguinte... meu pai brincava isso comigo e hoje eu consigo entender. Eu sempre fui muito preguiçoso para estudar. E aí meu pai falava, enquanto você dorme, tem um japonês que estuda. Uhum. Vocês já ouviram isso, né? Sim, com certeza. Enquanto eles estão comendo hambúrguer, estão comendo açúcar, tem alguém que está fazendo o que tem que ser feito. E esse pequeno detalhe é o que faz a diferença. Esse dedo aqui para mim é o dedo do detalhe. É o que faz a diferença. Esse algo a mais. Sim. Entende? Pode comer? Pode. Só que enquanto você está comendo, tem alguém que está fazendo o que tem que ser feito. E a terceira parte é de dormir bem. Já passou dos 30 também?
Não, ainda não. Você vai passar. 26. Você vai passar. Você já passou. E não durma bem. Não é nem essa parte. Porque quando nós éramos mais novos, com 15, 17, 18 anos, a gente varava a noite. Tava nem aí. Ia trabalhar no outro dia de Ia trabalhar no boaça. outro dia, cara. Tomava um energy drink ali e você Isso ia aí numa é boa, trabalhar de né? volta, né? Faz isso hoje pra você ver. Não, hoje não dá. Só que o atleta não percebe isso. Ele começa fazendo com 18, com 20, ou uma criança fica no Free Fire, Fortnite, vira à noite, e depois vai jogar no outro dia de manhã, não vê a diferença. Mas não é esse um dos motivos que faz com que esse atleta desista da carreira? Porque não consegue fazer o Porque daí não simples, o consegue. fácil e o bem feito. Não consegue treinar bem, não consegue comer bem, não consegue dormir bem. Essas são as 3 coisas básicas, não consegue fazer. Mas voltando ali, cara, você falou um pouquinho sobre 15 anos, né? Que até os 15 não tem posição no futebol. Sabe por que eu gosto de futebol, cara? Porque além de enxergar uma coisa muito estratégica, se for ver no basquete, no vôlei, no tênis, necessariamente vai ter um ponto rápido. No tênis e no vôlei, cara, ataque contra ataque, vai sair ponto pra alguém. O que é coisa que menos acontece no futebol? Gol. Concorda? Você comentou 15 anos ali, pô, o atleta vai ter uma posição definida, o cara não vai saber o quê? A diferença de um primeiro para um segundo volante, uma transição antes disso. Mas como que você faz um atleta de base entender que o jogo é estratégico e que ele tem uma responsabilidade dentro do campo coletiva? Porque ele pode pegar a bola, sair driblando todo mundo, dar uma chaleira, dar um chapéu, faz o gol. Mas como que você faz ele entender que ele tem uma responsabilidade coletiva para que o jogo, para que o resultado aconteça? Levando pro vôlei, eu sou fãzaço do Bernardinho, cara. Como eu sou fã. Uma das realizações minhas pessoais foi conseguir sentar numa mesa com ele do jantar e eu consegui pegar um autógrafo dele. Eu sou um fenômeno. Pra mim ele é um fenômeno, porque foi o primeiro livro que eu li na minha vida, Transformando Suor em Ouro. Eu falei, esse cara é diferente, em questão de liderança. Ele, em um dos podcasts, consumo podcast pra caramba, em um dos podcasts ele fala o seguinte, que a questão do vôlei, ela é puramente estatística. Estatística por quê? Quando o time adversário, quando o time dele saca, né, principalmente voleibol masculino, o time dele saca, o outro líbero recepciona a bola. Quando a bola está na mão do levantador, o time adversário que vai bloquear, ele sabe qual é a probabilidade da bola ir na ponta, na entrada, na saída, a bola pelo meio. Eles sabem exatamente qual é a probabilidade, né? Só que é o seguinte, pode ter 5% de probabilidade de ela ir na saída e 95% dela ir na entrada. Só que esse 5% aqui faz o ponto. Só que isso é treinável. Totalmente treinável. E é um esporte coletivo. A mesma coisa acontece no tênis, só que de maneira individual. Quando um atleta está jogando com outro atleta, ele sabe que a probabilidade de uma bola vir cruzada é de tantos por cento. Dela vir na paralela é de tantos por cento. No futebol isso acontece. Só tem um problema. O futebol, na maioria das vezes, nos outros esportes acontece, onde a melhor equipe, de melhor estrutura, de melhor investimento, ganha. No futebol não acontece isso. No futebol acontece o seguinte, pode acontecer da probabilidade de um time maior e melhor de fazer gol é infinitamente maior, só que aí o outro time fecha a casinha e do nada sai um contra-ataque e sai um gol. Eu uso muito o exemplo da Copa do Brasil do ano passado, no início do ano. Não sei se vocês lembram que jogou Maringá contra Flamengo lá em Maringá. 2-0 aqui. Pra quem? Pro Maringá? Quem que em sã consciência vai falar que o Maringá ia ganhar do Flamengo? Jamais. Entende? Jamais. E ó, nós estamos falando de um orçamento onde o salário de um jogador do Flamengo paga a folha do Maringá. Sim. Entende a diferença? Não, mas a mesma coisa o Águia eliminar o Curitiba na Copa do Brasil agora, né? Eu não queria tocar nesse assunto, mas você tocou porque você é atleticano, Com né? certeza. Ah lá. Com certeza. Não, mas lógico, tem isso também, mas é a mesma coisa. Eu até não lembro qual jogo que eu tava vendo. Eu acho que era Cruzeiro e Souza, da Paraíba. O salário de um jogador do Cruzeiro, eu não lembro exatamente quem pagava a folha do mês do time inteiro do Souza e sobrava. Então não faz muito sentido, né, cara? Mas aí, vindo pra tua pergunta, é isso. Que o futebol, essa é a mágica, cara, do futebol. Essa é a mágica. Já aconteceu de muitos atletas, assim, ó, vou dar um exemplo, isso eu vi, tá? Isso eu não vou falar o nome porque não pegaria legal. Mas era um lateral direito, que era a terceira opção no banco, nunca jogava, e o lateral titular era lateral da seleção brasileira e jogava todos os jogos. O lateral que era titular, que era da seleção brasileira,
não joga futebol há muitos anos. E essa terceira opção, meu amigo, esse aí conquistou a Europa. Então, o que vai determinar que uma coisa, um atleta chega e outro não? Primeiro, nós podemos falar de resiliência, podemos falar aqui de persistência, podemos falar de desafios e tudo mais. Só que é principalmente a mentalidade. Isso é como tudo na vida. É padrão de comportamento. Não existe uma fórmula mágica para se tornar um jogador de futebol. Tanto quanto não existe uma fórmula mágica para ser milionário. Porque senão, qual que é a fórmula mágica? Você pega aqui um liquidificador, coloca aqui 3 ovos, farinha, açúcar, bate tudo, vai lá, virou um jogador de futebol, virou um milionário. Só que todas essas pessoas têm um padrão de comportamento. Se você senta para conversar com um milionário, eles têm um padrão de comportamento. Se você senta para conversar com atletas profissionais de alto nível, eles têm um padrão de comportamento. E qual é esse padrão de comportamento que tem que ser replicado desde lá de baixo? Padrão de comportamento os pais têm que entender. Lembra da parte do discernimento? O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve? Por isso precisa entender o que precisa fazer para poder ajudar o filho. Aí faz a diferença de quem chega e quem não chega. Não é a posição. Não é se o menino tem brilho no olho ou não. Porque brilho no olho todo mundo tem. É a mesma coisa você chegar para um atleta e falar: quem aqui quer ser atleta profissional? Todo mundo levanta a mão. Eu! O que precisa fazer? Não sei. Não sei. Tá, você falou no começo ali que o filho normalmente segue os passos do pai. Se o cara é atleticano, vai ser atleticano. E isso realmente acontece. Mas e agora se o menino for atleticano? E ele tiver uma oportunidade no Curitiba, por exemplo. Mas ele não quer jogar no Curitiba. Como que se lida com essa situação do não quero e conversa com os pais ali pra tentar lidar com essa... Ele vai querer. Ele vai querer. Ó, entenda uma coisa. Time do coração é uma coisa, tá? Agora você ser profissional é outra. Quando você é profissional, você tem um vínculo empregatício, né? Seja qual for, você é profissional e o acordo que você tem é: você precisa entregar essas funções e receber para isso. Muito se fala hoje, o pessoal não ama mais a camisa, né? Nossa, um pouquinho a mais de salário, o pessoal ia embora. Tem mais estúdio podcast espalhado aqui, Curitiba e região, né? Tem. Que alugam, né? Sim. Pergunta aqui se não oferecer 3 vezes a mais o salário para ele aqui, pro teu profissional, se ele não vai embora. Claro que vai. Tá, vai embora? Ô, Juliano. Vamos conversar, né? Vamos conversar. Não, beleza. Falando nisso, tem uma vaga em aberto lá na trilha. E não vai rolar, cara. Nossa, aí Mas sim. obrigado. Ganhou aumento. Faz parte. Nós falamos que um jogador é mercenário, que ele não vai para esse time, aquilo outro, que joga num time e não pode jogar no rival. Por quê, cara? Quem foi que disse isso? Pelo contrário. Ele tá ali fazendo o que tá fazendo pela família dele também. Você tem família, não tem? Você trabalha aqui todos os dias empenhado porque você tem família, você tem que alimentar, você tem que fazer acontecer. E a vida de um atleta profissional ela é muito curta. Extremamente curta. Um atleta profissional, ele joga 10 a 12 anos profissionalmente. E não quer dizer que os 10 a 12 anos ele tem alto rendimento. Ele está com contratos exorbitantes. Vocês sabiam que apenas 5% dos atletas profissionais ganham mais do que R$5.000? Brasileiros? O cara precisa... É que a gente vê a nata, né, cara? Vai olhar. Cara, é incrível. Isso, e entra um pouquinho no que... talvez dê pra gente conversar disso também. Você tentou base e não conseguiu. Eu tentei base e não consegui. Cara, pode ter 20 milhões de atletas tentando hoje, mas, cara, é uma porcentagem muito, muito, muito pequena dentro desses padrões que você passou, que acaba se destacando. Mas a gente, cara, eu acho que é até meio ilusório a gente ver um padrão do cara entrar no Maracanã, com a torcida gritando o nome, cantando o hino nacional, jogando bem, arrebentando com o jogo, mas, cara, quantos por cento é isso, entende? É a nata da nata, né? Como eu falei, um jogador do Cruzeiro pagava a folha inteira do Souza da Paraíba. E aí? Vamos trazer para a realidade nossa? Vocês sabiam que apenas 5% da população brasileira ganha mais do que R$5.000 por mês? Vocês sabiam esses dados ou não? Não. É fácil ganhar R$5.000 aqui em Campo Largo, sim ou não? Então por que acha que é fácil ganhar 5 mil jogando futebol? Não é. Simples assim, não é. Agora, jogar futebol é altamente concorrido, competitivo, uma coisa muito óbvia. Tem cerca de 1.200 clubes no Brasil. Tem 20 milhões de pessoas querendo jogar, para 1.200 clubes, tem alguma coisa errada. Não bate a conta? Não bate a conta. Minha noiva, ela é médica,
né? Ela estudou 6 anos para ser médica, hoje está fazendo residência, mas antes de fazer medicina, antes de passar no vestibular, ela teve que fazer vários vestibulares, né? Um médico, um vestibulando em medicina, se ele erra uma questão, fora. Ele está fora. Só o ano que vem. O sonho foi adiado. E é concorrido, né? Tem uma coisa que é mais concorrido que medicina, que é o concurso da Petrobras. É mais concorrido. Como eu falei, quantas milhares de pessoas no estádio para poder fazer um concurso. Uhum. Só que tem uma profissão que é mais concorrida que todas essas juntas, que é ser jogador de futebol. Só que, qual que é a diferença de um jogador de futebol comparado com um concurseiro ou com um vestibulante de medicina? É que o concurseiro e o vestibulante de medicina sabe que se errar uma questão, só no próximo ano. Ele se prepara, ele se dedica, vai buscar informação. Informação é o novo petróleo, né? Quem tem informação tá à frente de muita gente. E o jogador de futebol, não. O jogador de futebol eu resolvo. Deixa lá que eu vou lá, eu jogo e é nóis. Mas né? isso é mais difícil do pai entender ou do atleta entender? Dos dois. Porque lembra que a criança, o atleta não tem discernimento? Ó, você tá com 26. 10 anos atrás, você com 16. Posso falar palavrão aqui? Pode. Você fazia muita merda quando você tinha 16 anos, não fazia? Maria. Ixi. Entende? E com 16 anos você começou... Você tem graduação? Só tô fazendo agora. Tá fazendo. Uhum. Mas o que o sistema ensinava? Você tinha que ir pra escola, tirar boas notas, passar num bom vestibular. Só que isso com 16 para 17 anos. Com 16 para 17, muitas pessoas têm que tomar a decisão do que vai fazer pro resto da vida. O atleta não é diferente. Com 16 para 17 anos, é quando começa a funilar, apertar mesmo, ele tem que tomar a decisão se é aquilo que ele quer pra vida dele. E ele sabia que cada escolha tem uma renúncia. Se ele escolher ser atleta, não vai poder comer o que ele quiser, não vai poder beber o que ele quiser. Sábado, domingo, feriado, esquece. Ele vai ter que ser atleta. Então, tudo isso soma no atleta acaba desistindo. Uhum. Só que quem é que passa esse padrão de comportamento para o atleta desde cedo? É o pai. É o pai. Pai é quem educa, pai é quem cria, pai é que dá o direcionamento, é o pai. Por isso que a nossa preocupação é tão grande na formação dos pais. Não é isso aqui não é um curso profissionalizante. Não é uma coisa que o pai vem aqui, faz 10 horas de aula e daqui a pouco ele recebe um diploma. Fala, pronto, você está formado em pai de atleta. Não é isso, gente. Até porque a formação é contínua. E nós estamos muito mais preocupados. Dentro do processo nós vamos formar muito jogador. Mas eu não estou preocupado com a formação do jogador. Estou preocupado com a formação do não jogador. Que essa é a grande maioria que não vai virar jogador. Mas que vai utilizar o esporte, no caso o futebol, para se formar com princípios, caráter, com ser uma boa pessoa. Resumindo, é ser uma boa pessoa e não dar trabalho para os outros. Então, se for jogador de futebol, bom demais. Se não for, beleza. Utilizou o futebol como ferramenta para ser uma pessoa do bem. É sobre isso que o livro fala. O livro fala sobre quais são os passos que você, pai, pode ajudar o seu filho em busca do sonho. Mas sabendo que ao longo desse processo, se teu filho não virar um jogador, o capítulo 100 é o atleta tem vida curta, mas o homem é para sempre. Mas você acredita em talento desperdiçado? Olha, meu querido, nós vamos entrar numa discussão braba aqui. Não, eu digo assim, você pode ver um menino lá que tem muito talento, muito potencial, mas não carrega esses princípios que você passou. Você acha que é desperdiçado como atleta do futebol ou não era para ser mesmo? Nós vamos entrar numa discussão longa, porque eu vou contra em algumas coisas que eu acredito. Exemplo, eu acredito em Deus. Logo, quando fala em dom é de Deus, certo? Só que falar em dom, eu tenho que falar em habilidade. Dom é dado por Deus. Habilidade você desenvolve ao longo do treino, né? Você tem uma certa habilidade, vocês não nasceram podcasters. Vocês têm uma habilidade porque vocês já estão na 4ª temporada fazendo isso aqui. Nosso amigo ali também, ele aprendeu a fazer isso, ele não nasceu. Ah, mas e o Neymar e o Messi? Beleza, eles têm um dom de Deus, certo? Só que se o Neymar, ao invés de, quando ele nasceu, ele tá num ambiente chamado Santos, todo aquele ambiente de futsal e futebol de campo, se ele tivesse nascido em Cancún, você acha que ele ia se tornar um Neymar? Jamais. Não, então o meio influencia. Só que influencia tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, tá? Dom é uma predisposição a mais do que os demais. Uma predisposição que uma pessoa vai ter para uma determinada característica. A habilidade se adquire com treino. Por isso que tem muitos atletas que têm o dom, que ficam pelo caminho, enquanto outros atletas que não têm um dom, mas têm a habilidade, na parte técnica, na parte tática, na parte física, na parte comportamental, viram atletas. Então, o ambiente influencia para o lado positivo ou negativo, dom ajuda, mas não resolve.
Aí por isso que fala que o esforçado vence o talentoso quando o talentoso não é esforçado. Ficou claro? Justo. Bom, Justo. então eu vi no teu livro ali também uma coisa bem interessante, que é, assim, a gente entrevistou um menino aqui na primeira temporada nossa, que é o Eduardinho. Ele jogava futebol e ele foi campeão pelo Atlético Paranaense também. E hoje ele viaja o mundo inteiro aí, inclusive deve estar viajando agora. Ele tava na Rússia. Tava na Rússia esses dias aí, fazendo um campeonato de PS, FIFA, não lembro o que era, acho que é PS, né? É PS, né? Cara, a piazadinha quer jogar videogame. E isso que eu vi no teu livro, que tem aqui a parte de o FIFA influencia no futebol dos garotos ali, né? E o que o videogame pode influenciar? Você acha que é com questão a regras, de estilos de jogadas? O que é a maior influência do videogame hoje na vida, na carreira dos meninos que fazem parte do teu projeto aí? O lado positivo e o lado negativo. Bora lá então. Acho que tudo que é demais é demais. Meu pai sempre falou, oxigênio é importante para sobreviver. Muito oxigênio, você morre. Água é importantíssimo. Muita água, você morre. Certo? O que isso tem a ver com a parte do videogame? Vocês são da época do Play 1, Play 2? Sim. Jogou Play muito? 2. Muito. Play 1 você jogou? Sim. Você colocava o Roberto Carlos no ataque? Não, é meio de campo ali já. Entende? Por que você colocava o Roberto Carlos no ataque? Porque ele era mais... Ele era mais rápido, mais forte que os demais atletas. Colocava ele na ponta, ele fazia gol. Sim. A bola era assim, bola no Roberto Carlos. Aí ele fazia o gol. Só que nós, de maneira intrínseca, nós aprendemos o que é um 4-2-3-1, o que era um 4-4-2. Sim. Nós aprendemos o que era um 4-2-4, 3-5-2 e etc. Isso show. Tem alguns jogadores que eu nunca tinha visto na televisão, porque na minha casa não passava os jogos da Europa e tudo mais. Só que eu fiquei sabendo quem que era Van Nistelrooy, a gente sabia quem que era Tchevchenko. Uhum. Vocês lembram por causa disso? Tchevchenko. Por causa do quê? Do videogame. Do videogame. Uhum. Então todos, né? Esse tipo de aprendizado, show de bola. E atleta fala sobre coisas de atleta. Um atleta, um jogador de futebol, seja uma criança ou já um profissional, ele fala sobre o futebol. O que as crianças na época então falavam? Poxa, eu escalo Roberto Carlos, eu faço isso. E aí virava um ambiente propício para as crianças se desenvolverem com isso. Qual que é o lado negativo? O lado negativo é porque a gente não tem juízo, né? Porque daqui a pouco você tá jogando 6, 8, 10 horas, daqui a pouco não é só futebol, aí você tá jogando Fortnite, Free Fire, seja lá qual o jogo, daqui a pouco você tá deixando de ir para um convívio social, de sair para poder ficar lá se divertindo. Eu sou da época de jogar Mu online, você lembra? Sim. Mu online, eu joguei muito. Cara, eu lembro, passava horas e horas na frente do computador, nas lan houses. Não, era do tempo do Doom. Nossa. Lembra Doom? Nossa eu achava senhora. que eu era velho. Mas, cara, vamos falar agora de patrocinador, Lucas. Onde que nós estamos gravando hoje, cara? Digicast Produções, né, Vini? Cara, a gente estudou muito pra fazer esse estúdio, né, Thiago? Você montou teu quinto estúdio também, né, Esse cara? é meu quinto estúdio que eu monto. Tamo aí na lida, e tô cara. indo pra Floripa agora, no começo de março, aí montar mais um. Olha que massa, estúdio. cara. Só não foi ali pro São Brás montar outro. Então a ideia, cara, foi justamente personalizar, porque estúdio tem bastante. Mas como a gente aluga o espaço para clientes, a gente pensou, cara, como a gente vai fazer um negócio diferente, né? E é basicamente personalizando, né, cara? É isso aí, cara. Pra você que procura uma qualidade de vídeo excepcional, aí você tá vendo a minha imagem aí. Eu não sou bonito, mas a imagem fica bonita. Com câmeras Sony, lente 50mm aí, que dá um destaque muito melhor na fisionomia das pessoas. Microfone Shure aí pra uma melhor qualidade de áudio. E sem contar aqui a parte de cenário, né, Lucas? Mais de 35 combinações aí que dá pra fazer. A identidade visual do cliente fica perfeita, né, cara? Fica, não só com luz, mas também objetos personalizáveis, né? Então aqui atrás das prateleiras tem um espaço para você colocar ali teus objetos, dos teus patrocinadores, tudo que fique voltado à essência do projeto, né? Cara, e além disso, a Dijuin, nossa parceira aí na agência de marketing digital, que faz toda a divulgação aí, foi ela responsável aí pra gente bater 48 milhões de views com todos os clientes aí, orgânicos, né, nos Reels, né, cara? Porque o estúdio, né, é uma diferença muito grande, mas o pós também é uma diferença muito grande para dar certo, né? Então, são milhões de views batidos de forma estratégica. Então, a gente cria desde o primeiro post até você alcançar o teu milhão de forma estratégica, seja com copy, seja com a criação da arte, com a criação do vídeo, com o planejamento estratégico, faz tráfego pago, desenvolvimento web, né, que são sites institucionais, catálogos online, loja virtual, landing page... né? Tudo que faz completa, né, tudo cara? que faz a tua mídia bombar é a agência de Dijuin. E sem contar a identidade visual, né? Então o Lucas é nosso especialista em marca, identidade visual aí, todo
Manual da Marca, é o rapazinho aqui que faz aí. Então, se você precisa de uma marca, uma logo, um projeto de identidade visual completo, a Digwin faz pra você. E, pra finalizar, não podemos deixar de registrar essa marca, né, Lucas? Então, a Grub é uma empresa de Curitiba, uma parceira há anos da agência, né, cara? Que faz o registro de marcas, né? Todas as propriedades intelectuais, seja uma marca, seja, sei lá, cara, uma música, um QR Code que você queira fazer o registro. O Dilon tá aí pra isso, né, cara? É isso aí. Se você precisa registrar uma marca, então fala com o Dilon. Não é só marca, não. É código de barras, é letra e música, é qualquer coisa que faz parte da tua propriedade intelectual. Então fala com o Dilon lá, e a gente sempre cansa de falar aqui. Se você tem uma empresa e não registrou ainda, alguém pode vir na tua frente e pegar a tua marca, ir lá no NPI, registrar, e ela é dona. Você que não é dono mais, então perde a marca. Né? Já vi clientes aí perdendo fachada de loja e tudo mais aí, porque não registraram a marca a tempo, né, cara? Então, não perca tempo, a tua marca é teu maior patrimônio e bola pra frente, né, cara? Bora lá, falando um pouquinho de marca, cara. Conhece essas estrelas em formato de bola na logo da trilha? Tem alguma referência aí? Vamos mudar de assunto, porque senão daqui a pouco vai ter solicitação de direito de marca. Fora do Brasil, daí não dá. Não, eles têm. Tem, né? Tem. Da marca no mundo inteiro. Tem, cara. Tem que ter, né? Mas não vai dar. É melhor deixar pra lá. Deixa quieto. Cara, o treinamento físico pra piazada, cara, como que é feito, cara? Qual que é a importância do treinamento físico? A força, né, de vontade da galera aí, como que faz? Depende qual a idade. Vamos falar da piazada que tá começando a querer bombar no mundo do futebol, de 12 a 16 anos. Né? Como que é feito esse treinamento físico aí? Hoje nos clubes, o que é mais próximo do que é feito com um atleta, né? Porque é o que tá no dia a dia. Imagina o seguinte, um atleta de 15 anos, muitas vezes eles estão pensando assim, 15 anos eu preciso ir para academia e fazer um trabalho de força, trabalho de potência. Treinar meu abdutor, né? De hipertrofia. Aí, você, com 15 anos, quem que é a tua referência? É um jogador da tua posição ou é o Kleber Bambam? Entende? É diferente, né, cara? É diferente, o treinamento é diferente. Tanto que na maioria dos clubes com 15 anos, ali no sub-15, o atleta ele não treina na academia do jeito que a gente treina. Do jeito que a maioria treina. Treina com o peso corporal, com o peso da máquina, trabalha muito com core, que é o trabalho voltado para o umbigo aqui, que é o centro do corpo. Você fortalece abdômen, logo você fortalece lombar, você fortalece todos os outros músculos. Só que para uma criança, nós estamos falando de um clube categoria de base. Eu tenho um filho com 12 anos, eu tenho que colocar ele na academia? Deixa esse moleque brincar, cara. Deixa esse moleque ir pra rua, vai jogar, vai correr, vai fazer o que tem que ser feito. Pode fazer um fortalecimento? Pode fazer um trabalho de core? Pode. Só que lembra daquela parte de dar 100% no treinamento para depois fazer o que tem de extra? Sim. O pessoal quer fazer o extra, mas não quer fazer o básico. Então faz primeiro o básico e depois vai pro extra. Cara, você falou ali sobre dom e talento, né? Eu acho que você... Não no mérito da questão, mas se a gente ficar conversando aqui, discutindo isso, a gente vai até amanhã falando se é Messi ou Cristiano Ronaldo. Mas assim, cara, como que você vê os meninos hoje? Você entende que eles têm uma visão muito mais voltada para um talento, para um dom, né, natural, por exemplo, como o Messi? Cara, é absurdo. Ele pega a bola com o pé esquerdo e esconde a bola. Já é uma característica diferente, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, que, né, foi um atleta que se desenvolveu. Eu, pessoalmente, acredito que o Cristiano Ronaldo tem muito mais habilidade que dom. Mas você entende que os meninos hoje, eles vão mais por um caminho onde eles entendem que é bom desenvolver um dom ou desenvolver uma habilidade com uma disciplina, por exemplo, nesse caso de Messi e Cristiano Ronaldo? Esse é o tipo de discussão que atleta, criança tem. Por quê? Porque eles falam sobre o futebol. Eles vivenciam isso. Essa é uma dúvida frequente entre as crianças ali. Quem que é melhor? Messi ou Cristiano Ronaldo? E eu acho que é o Messi, eu acho que é o Cristiano Ronaldo. Só que a gente só fala as partes boas dele. Quando eu falo que é um pouco questionável a parte do dom, é porque assim, eu acredito que Deus tem mais o que fazer. Tem tanta guerra, tanta coisa acontecendo por aí, do que ele ficar falando assim, ó, você desce e arrasa, próximo Messi. Você, agora, tua vez. Cara, tem mais o que fazer. Na minha percepção, com todo respeito. Logo, isso é treinável. Nós falamos sempre da questão do Messi. O Messi é um extraterrestre, cara. O cara, ele não dá pra comparar com os demais. Tanto quanto pra mim também não dá pra comparar o Neymar. Pode falar o que quiser, não dá pra comparar. No 1 para 1, na mudança de direção. Bola no pé, né? Na bola, esquece.
esquece, cara. Você olha os vídeos, é brincadeira. Tanto quanto você não dá pra comparar com o Ronaldinho Gaúcho. Né, cara? Não tem como. É a tua apelido, Ronaldo né, Fenômeno, não tem como. Só que isso não é regra, isso é exceção. E todo mundo fica debatendo a regra. Não dá pra debater regra, a gente tem que debater a exceção. Não dá pra debater a exceção, tem que debater A regra. a regra, a maioria. Uhum. Né? A maioria, o que acontece? Se não treinar, não chega. Se não treinar, se não fizer o que tem que ser feito, não chega. Todo mundo fala do Cristiano Ronaldo que ele não tem um talento. Ele tem um talento absurdo. Só que ele treinou muito mais. O Ronaldinho Gaúcho, não sei se vocês lembram, ele foi incontestável no Barcelona durante 3 anos. Né? 4, 5, 6, talvez. 2004, 5 e 6? Porque ele chegou pra Copa 2006. Não, vamos falar 3 anos. Uhum. Ele foi incontestável. Ele mudou a história de um clube. Ele foi incontestável. Só que quando ele voltou pro Brasil, ele já não estava muito preocupado. Certo? Ronaldo Fenômeno. Se não fosse pelas lesões, poxa, era pra... Nossa, pra ter feito muito mais. Cara, nós estamos falando do Cristiano Ronaldo, que ele fez um estudo, foi feito um estudo com ele, que a cada ano ele tinha que perder 1 quilo de massa para ele conseguir manter a mesma performance dele. Olha que nós estamos falando de um cara que vai estar em alta performance até os 40, cara. 41, 42 anos. 42, acho, agora, e esse olha o físico do cara. Não come açúcar, toma 30 minutos de sol por dia, a parte mental dele é extremamente diferente. O cara foi programado para fazer isso. Então aí você olha na parte técnica, na parte tática, na parte física, na parte comportamental, ele é excelência nas 4. Por isso que o cara é o que é. Uhum. Agora, todo mundo compara isso, quem é melhor, quem é isso, quem faz isso, não pode entrar nessa comparação de quem é melhor, quem é pior, cara. Cada um tem que respeitar a sua particularidade e o momento, o que você tá... A pior besteira, quem foi melhor? É que cada um tem seu melhor no seu determinado momento ali, né, cara? Maradona, cara, esse tipo de coisa é hipótese. Hipótese você não fica debatendo. Sim. Né? Agora, os atletas ficam debatendo isso, mas não faz o básico. Não faz esses 4 pontos que eu falei pra vocês. Concordo que o Neymar também é um absurdo com a bola no pé, mas qual desses 4 pontos você acha que talvez ele pudesse ter se esforçado um pouquinho mais para ter, talvez não um alto nível mais tempo, mas manter pelo menos aquele Neymar do Barcelona por mais alguns anos que ele tinha capacidade de fazer, né, cara? O Neymar, ele é 9'2", ele vai fazer 32 anos esse ano, eu sou 90, eu faço 34, ele até os 29, 30 anos ele não teve lesão. Ele não teve lesão. A lesão na Copa do Mundo não dá para levar em consideração porque foi uma pancada. Agora ele teve ruptura do ligamento cruzado, já tá voltando, já tá querendo jogar Copa América e tudo mais. Só que incontestável, certo? Sim. Só que tem coisas extracampo. Se a gente vai falar assim, o Neymar é ídolo, ele não é ídolo no país. Ele não é. Para uns ele é um excelente jogador, só que ele não é ídolo. Enquanto nós vamos falar em Portugal, o Cristiano Ronaldo é ídolo. É unanimidade, né? É unanimidade. Ele não é ídolo. Mas isso não apequena o que ele fez, o que ele faz e o quanto que ele é bom. Não é? É difícil dizer o que poderia se fazer ou o que poderia ser feito de melhor para ele ter mais resultado quando você não está no dia a dia. Porque você está julgando uma pessoa que você nem sabe o que ela passa. Poxa, ele tinha dado uma entrevista dizendo que não ia mais jogar para a seleção brasileira. Por que ele fez isso? Imagina a pressão que esse cara não sofre, cara. Sim. Imagina a cabeça, o quanto que não tem de gente enchendo o saco, cara. Chato pra caramba, todo mundo ali julgando porque o cara é isso, porque o cara não pode fazer isso. Quem disse que não pode? O cara pode fazer o que ele quiser, cara. Ele é dono da vida dele. Ninguém aqui é pai dele pra falar o que ele deve e o que não deve fazer. Se o cara não tem um psicológico ali, o cara desmorona na hora. Eu conto o exemplo do Ronaldinho Gaúcho. Mágico. Cara, ele era lindo de ver, né? Mágico. Mas, cara, ele não queria. Ele não queria. Talvez ele quis por um tempo, né? Ele quis até os 32, até 30. Quando ele voltou pro Brasil, ele já não queria mais, irmão. Queria não. Mas que você vai julgar o cara? O cara ganhou, conquistou o mundo. Aí você vai chegar pro cara e falar assim, não, você tem que ser igual o Cristiano Ronaldo. Você precisa fazer o que o Cristiano faz. Não quer. O Ronaldo Fenômeno deu uma entrevista outro dia dizendo que o Cristiano Ronaldo é o que é porque ele treina e ele gosta de treinar. O Ronaldo Fenômeno treinava porque ele era obrigado a treinar. Romário. Mesma coisa. Os caras eram obrigados. Já pensou então se ele treinasse, se ele gostasse, se ele fizesse, o corpo dele fosse uma máquina? Irmão, é outra coisa.
Só que o cara conquistou o mundo também. Sim. E tem Então- outro ponto que o Ronaldo fala bastante, que uma coisa que quebrou e arrebentou ele foi a forma dos treinamentos, né, cara? Que eu acho que evoluiu muito a parte física, de fisioterapia no futebol também, né? Ele fala, né, cara, os 10 primeiros anos da carreira foi um treinamento geral, então, até não lembro onde que ele falou isso. Cara, os caras me faziam correr a mesma quantidade de tempo que o Cafu, que o Roberto Carlos, cara. Entendeu? Ele era muito mais um atleta de tiro curto, mudança de direção, do que necessariamente um pique de 300 metros. Esse é um ponto, mas outro ponto é uma ruptura de ligamento cruzado, é algo muito sério. Então, hoje você vai olhar aí 6, 7, até 9 meses de recuperação, depende do protocolo de recuperação de cada clube, né? E cada vez mais eles estão alongando mais o tempo, mesmo com mais tecnologia, porque o índice de reincidência é menor quando se espera mais tempo para voltar a jogar. Tem gente que recupera muito rápido. E aí, o que acontece? É a parte psicológica. O cara fica ali de 6 a 7 meses, volta a jogar. A primeira coisa que acontece é ele romper o outro ligamento cruzado. Por quê? Porque ele tem medo. É uma dor insuportável. Eu nunca tive, mas eu já vi vários casos. É uma dor insuportável que o atleta, quando ele machuca, ele sabe, ele cai no chão já sabendo. Vou ficar um ano parado. Ele já sabe que vai acontecer isso. E aí imagina a cabeça desse cara. Foi o que aconteceu com o Neymar agora, cara. Ele já sabe que vai acontecer isso. E aí ele faz a preparação. Na semana passada começaram a pegar no pé do Neymar porque ele apareceu com uma barriguinha saliente lá no treino. Isso não é coisa de profissional. Como é que ele aparece com isso? Aproveitou o carnaval e agora vai fazer isso. Cara, imagina a cabeça do cara, irmão. E só que ele recupera rápido agora pra voltar. Só que a hora que ele for pisar no estádio pra 70 mil pessoas, um monte de gente julgando e tudo mais, o medo dele não é preocupação com a torcida. É a preocupação de romper o outro. Porque, não sei se vocês já machucaram, vamos falar de esporte amador. Vocês já machucaram o joelho? Sim. Já machucou o joelho? Sim. E quando você vai Inclusive, na verdade, não machuquei jogando bola, né? Eu caí com o joelho no degrau, inclusive tô me recuperando agora. Rasgou atrás e tá doendo em cima agora, né? Então é uma coisa que já tá de 1 ano e meio pra cá, né? E é uma coisa que demora, né? Pra Demora. recuperar, não adianta. A nível amador, se você machuca brincando, aí você recupera, faz fisioterapia, faz o que tem que ser feito. Só que aí quando você volta, você machucou o direito. É. E aí você começa a forçar mais o esquerdo. Por quê? Porque a tua cabeça fala, ó, tem que proteger o direito. Aí você machuca o esquerdo. Eu rompi o ligamento do meu dedo jogando a taça Campo Largo aqui, até tive que fazer cirurgia. Cara, era incrível, é o dedo da minha mão. Automaticamente, quando você vai jogar, você vai proteger um e compensar com o outro. Se nós estamos falando no nível amador o que acontece, num profissional, isso não muda. Não muda. O medo é igual, ué. O cara tem medo de machucar. E a gente continua jogando. Sim. Ronaldo Fenômeno. Quantos ligamentos cruzados ele não teve no joelho? O joelho dele é remendado. Cara, isso ocasiona até agora na qualidade de vida que ele tem. Porque esporte de alto rendimento não é saúde. Esporte de alto rendimento, cara, esses atletas, eles ficam estrupiados mesmo. Só que é o preço que eles pagam pra chegar onde chegou, né? O Ronaldo hoje não joga pelada. Ele não brinca. Por quê? Porque se ele joga, ele fica 10 dias com dor. Por isso que ele joga o tênis dele, ele se diverte e tal. Coloca a chuteira? Não mais. É difícil demais. Ele pode até entrar numa apresentação, mas não quer jogar. É um preço alto pra você pagar, né? Vinícius, se for pra falar teu livro inteiro aqui, nós vamos, acho que, falar numa semana aqui, porque são 238 páginas aqui. Mas vamos falar um pouquinho da tua vida aí, cara, porque, assim, você fez uma participação muito legal que foi um marco pra tua história aí, que é uma palestra junto com o Diego Ribas, lá no Teatro Positivo em Curitiba, né, e que você falou que realmente foi um divisor de águas ali, onde clareou muito a tua mente, né? Conta pra galera aí o que foi esse projeto, qual que era o objetivo desse projeto e o que ele pode ter influenciado no futuro aí pra você. Por incrível que pareça, ontem foi o aniversário dele e mandei uma mensagem. Falei pra ele assim, viu? Eu tô com uma dúvida aqui que eu acho que só você pode me tirar. Aí ele, claro, irmão, qual é a dúvida? Onde é que é a festa de comemoração hoje? Porque eu quero ir. Não recebi convite. Aí eu falei, olha, parabéns, que Deus te abençoe. Lembrando que hoje é dia 29/2, ontem foi aniversário dele, 28/2, tá? Exato. Então não vai pro ar dia 29/2, só pra galera que tá assistindo saber. E aí o que acabou acontecendo que eu falei, cara, que Deus te abençoe, parabéns, aproveite seu dia. Ele tem uma frase que é dele, que ele não entra na vida de uma pessoa sem causar uma transformação. E isso é nobre, né? Uma pessoa no patamar que ele tá, ele não precisa fazer o que ele faz, ele não precisava estar fazendo palestra e nada do tipo. Poderia aproveitar a aposentadoria por umas 3, 4 gerações, né?
Isso o futebol proporciona. Ele muda a vida das pessoas que, se você entrega o futebol vai entregar para você, certo? Beleza. E eu falei, e eu sou abençoado por você ter feito a diferença na minha vida. Então, parabéns é para você, mas obrigado. Ele me respondeu, irmão, obrigado, eu fico muito feliz de poder saber que eu tô transformando, que de alguma maneira eu tô conseguindo ajudar. Você é uma pessoa do bem, uma pessoa leal e show. Fiquei feliz pra caramba. E o relacionamento com ele começou quando nós íamos fazer o lançamento do livro. E eu falei, vou fazer o livro numa palestra. Mas a ideia era fazer uma palestra com 200, 300 pessoas. Sou palestrante há 10 anos já. Não digo palestrante profissional, porque sempre abro meu coração, nunca fiz curso, começo a falar e aí não paro mais. Vocês perceberam? Aí eu falei, não, vou fazer uma palestra para 200, 300 pessoas e vamos embora. Aí eu falei, por que não trazer alguém de renome? Por que não trazer alguém que cara, que possa, Mark, né? que vai ajudar, né? E aí não sei porque eu pensei no nome do Diego, cara. Porque o Diego começou a fazer palestra e tudo mais, eu falei, vai ser o Diego. Consegui o telefone dele com um terceiro que foi total, eu cheguei no telefone e mandei uma mensagem pra ele. Falei, ô Diego, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu tenho um projeto assim, 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 que orienta pais, mães e etc. E eu acho que tem tudo a ver com o que você tá fazendo agora. E eu queria te apresentar. Ele, poxa, Vini, muito prazer, já tinha acompanhado um pouco do que você tá fazendo. Vem aqui pro Rio que a gente conversa. Eu, tá bom. Fui pro Rio, mostrei uma... Ficou de chinelo e meia na casa dele? Aí, não, a primeira vez foi no hotel. E aí foi quase 2 horas de bate-papo. Ele... Quantas pessoas não chegaram ao longo da carreira dele falando, eu tenho um negócio irresistível, isso aqui é muito bom, etc. Eu falei, olha, eu tenho algo que vai poder acrescentar junto contigo, que eu acho que você vai gostar, vai ser prazeroso. E aí nisso, a palestra que era para 200, 300 pessoas, convenci ele a vir fazer palestra aqui em Curitiba. Cheguei no Teatro Positivo ali com o pessoal. Falei, viu, vou trazer o Diego Ribas aqui. Não, tudo bem, o aluguel é X. Eu falei, não tem dinheiro para pagar isso não, amigo. É muito dinheiro. Final das contas, eles liberaram o teatro pra gente poder fazer. E porque eles liberaram o teatro, a palestra foi gratuita. Para quem era membro da trilha do futebol. E aí foi um evento maravilhoso. Um evento com 1.800 pessoas no Teatro Positivo. Choveu pra caramba. Curitiba, do jeito que é, choveu muito. Senão tinha dado lotação máxima, 2.400 pessoas. Mas deu só 1.800. Só isso. Né? E no evento ele falou, cara, o que é isso aqui? O que é esse movimento aqui? São todos pais de atletas que sonham junto com o filho? Eu falei, sim. Aí começou a parceria, depois fizemos um outro evento aqui em Curitiba em conjunto. E agora a parceria tá concretizada. Já tem mais 2 eventos já programados. Um para o mês de maio em Itajaí. Vai ser uma palestra no Centro de Eventos de Itajaí para cerca de 8.000 pessoas. Né? Um evento bem grande. E com uma TDF Cup, que é um evento para as crianças poderem jogar, se divertir, mas também mostrar o talento. E depois em Curitiba, aqui por volta ou novembro ou outubro, estamos definindo a data ainda, porque tem eleição, tem tudo mais agora. É um evento para 5.000 atletas. 5.000 oportunidades dos atletas mostrarem o potencial. O Diego comprou a ideia e está junto com a gente. Cara. E para você que pensa que o Brasil não é ainda, que não é mais o país do futebol, tá muito enganado. Então, e aí já se concretiza, né? Tudo que a gente já falou, né? Cara, eu acho... acho não, né? A gente vê, cara, o Diego ele é um líder natural, né? Hoje, muito mais expondo fora, mas a gente via dentro de campo também, né? Assim como o Felipe Luiz, por exemplo, no Flamengo, né? Cara, eu acho que para quem tá começando, e eu já sonhei um dia, você tentou, já sonhou um dia também, cara, o quão importante é ter um cara desse tamanho, que às vezes a gente acha que é um cara inatingível, inalcançável, o cara tá ali do teu lado, palestrando, te dando um direcionamento, dando um norte, então isso é muito, muito, muito nobre, né, cara? O que você faz agora com a parceria com o Diego também, cara, é show. Eu faço até questão de falar da empresa do Diego, que chama O Grande Time. É uma empresa que é voltada para poder orientar os atletas nessa parte mental, de desafios, o que foi feito, o que ele fez, o que deu certo, o que não deu. E ele orienta pais e atletas também nesse direcionamento. É a mesma coisa que nós falamos com o mesmo público, mas em frentes diferentes. Por isso que a gente acaba se juntando e se unindo. Uhum. E o Diego, eu falei isso para ele. Eu fiz essa pergunta para ele um dia. Eu falei, cara, por que você está fazendo isso? Você poderia ficar numa boa aí, cara. Sabe, você não precisaria fazer tudo isso. Ele falou, mas não é meu propósito. Meu propósito está atrelado com isso aqui. Tanto que ele começou a fazer palestra antes de aposentar. Quando ele aposentou, a aposentadoria, essa transição de carreira de atleta profissional para aposentadoria,
para aposentado, ela é muito desafiadora para um atleta. Porque o atleta foi a única coisa que ele fez a vida inteira. Ele fez assim, ó. Ele só mudou, ele aposentou a chuteira, colocou o paletózinho dele, né? Que não é da Renner. Ele colocou o paletózinho dele e começou a fazer palestra. E ele se encontrou, cara. E a palestra dele é magnífica, cara. É incrível, assim. Você vê a entrega dele, você vê o olho dele brilhando. Aí você vai dizer, cara nasceu pra isso. Não, gente. Ele falava que ele era um rebelde, mas um rebelde sem causa. Quando ele tinha 17, 18 anos, ele se rebelava com qualquer coisa. Só que a maturidade veio vindo com a experiência, com o tempo, com a vivência. Hoje ele consegue falar o seguinte, olha, quando eu tinha 18 anos eu fiz isso. Não faz isso não. Não dá certo. Hoje ele tem uma causa, ele tem um propósito que é auxiliar esses atletas, esses familiares, a não cometerem os mesmos erros que ele. E é um grande aliado hoje junto com a gente. Top, cara. Falta falar dos patrocinadores nossos, né? A Malteria. Malteria, pub, né? Pô, não teve chopp hoje agora, não teve chopp, né, cara? O Vinícius não queria, cara. Não queria, veio dirigindo hoje. Mas a Malteria sempre manda também, Vinícius, pra gente aqui, cara, não só chopp, mas às vezes alguma porção. Então agradecer a parceria com o Diego, né, cara? Fica aqui em Campo Largo, na entrada de Campo Largo aqui, não tem como não passar na frente. Ali, né? Não tem como não passar na frente, só entrar pela segunda entrada de Campo Largo ali, né? Exatamente. E passa na frente antes do Hiper Condor ali. Você já vai ver a Malteria do teu lado direito ali, um prédio amarelo. Não tem erro, Malteria Pub e Bistrô. Lá você vai encontrar muita coisa boa lá. E vai ser muito massa lá, cara. Nossa, tem até carne de onça lá, né, cara? Tem, cara. Qual que é a história da carne de onça? Deixa quieto, né? Já falei demais isso aí. Agora conta a história. Todos os episódios, não. Deixar você pensando aí o que é. E Cabanas Lanches também, né, cara? Cabanas Lanches aí que manda aí uns hot dogs pra nós aí de vez em quando também, nos episódios que a gente grava à noite aí, cara. Muito massa, aquele lanchão raiz, cara. Conhece, não? Eu não sei. Que horário tá sendo gravado esse podcast aqui? Agora é 3h30 da tarde. Eu acho que é à noite que esse podcast tá sendo gravado. Ó, nunca vi. Cara, calhou de hoje. Hoje o Michel não falou que não tava lá, não conseguiu trazer. Mas também agradecer a parceria do Michel, né, Michel. cara? Que tá um tempo com a gente aí. Se fosse desde o Diego a segunda Ribas temporada aqui, né? Aí tinha. E pra fechar então, Vinícius, cara, você comentou que não é possível que entre 20 milhões de meninos não saia mais pelo menos 23, 25 para uma seleção brasileira. Qual que é o nível de paciência que o brasileiro tem que ter para não esperar que surjam 25 Neymar, mas também que não tenha 25 Tiriça? Como que funciona esse processo de formação? Daqui quanto tempo que a gente vai ter não um novo Neymar, mas talvez alguém que represente a seleção de uma forma diferente do que a gente está tendo hoje? Hoje nós temos Endrick, que com vocês que acabaram conhecendo o Endrick com 15 para 16. A gente conhece desde os 12. O Palmeiras tem um jogador chamado Estevão. Estevão, o apelido dele é Messinho. Rebentou na copinha, né? Esse moleque tem 15 anos. A gente fica levando o patamar, né? A gente quer que daqui a pouco o zagueiro seja igual ao Neymar. Que o zagueiro saia driblando 5 e não é assim que funciona. Nós temos que parar com esse tipo de pensamento quando a gente fala, e muitas vezes e não é por maldade, é porque você assiste e você quer ganhar. Expectativa, né? A última frustração grande que nós tivemos foi na Copa do Mundo, onde o Brasil perdeu para a Croácia, né? Aí você fala, onde já se viu perder para a Croácia? Quem que é o camisa 10 da Croácia? Modric. O Modric é o camisa 10 de que time? Real Madrid. Consegue entender? Você não sabia. Não, eu não. Então. O cara é o camisa 10 de um dos maiores times do planeta, se não for o maior time do planeta. E aí o pessoal fala, onde já se viu o Brasil perder pra agora até esqueci. Croácia. Pra Croácia. Como é que vai perder pra Croácia? Então não tem futebol lá na Croácia. Então o pessoal lá tá brincando, né? O pessoal fica jogando só videogame até o sub-20, quando chega no profissional, aí vou virar jogador profissional. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona aqui no Brasil, na Croácia. Na outra Copa nós fomos eliminados pela Bélgica. Quem que era o centroavante da Bélgica? Lukaku. Entendeu? O cara chegou no mais alto nível, cara. E quem mais estava jogando naquela Copa? De Bruyne. De Bruyne fez um golaço. O Lucas sabe tudo esses negócios aí. Eu já não acompanho muito, cara. Courtois, Vertonghen, Kompany. Puta de um time, cara. Entendeu? Tá. Então, quer dizer que, se a gente ganha, não fez mais que obrigação. E se perde, não, tá tudo errado. Não existe futebol no Brasil mais. Essa aqui é a mágica do futebol, cara. Um time ganha, outro time perde. Um time avança, outro time volta pra casa.
Que chato seria se o Brasil entrasse numa competição, falar, ó, o primeiro jogo vai dar 2-0 pro Brasil, o terceiro vai dar 3-0 do Brasil, ele vai ser campeão em cima da Argentina por 2-0. Ah, que chato. Então, falta um pouquinho de paciência nessa questão da formação. E a formação é um processo longo e contínuo. Não é da noite pro dia. O Endrick vai passar por muita coisa ainda. Vai passar por muita coisa. E que Deus conserve o coração desse menino para que as pessoas que estão ao seu redor que consigam guiá-lo para ele chegar no mais alto nível. Tanto quanto do Vinícius Júnior, tanto quanto do Rodrigo, essa próxima geração que está vindo. Quando a gente fala, não tem o Neymar, tem Vinícius Júnior, Rodrigo, os dois sempre foram fenômenos, tá? Tem Endrick, tem Estevão, e tem tantos outros atletas. Vitor Roque. Não, foi agora pro Barcelona. Não, fenômenos. Mas o brasileiro não tem paciência, porque é muito imediatista. E tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? Não consegue ver no longo prazo. Mas é assim que funciona. O que vai fazer para mudar? Vou falar para você, não sei a resposta não. Tem a mínima ideia do que é a resposta. Sei que nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, direcionando os pais, dando esse auxílio, porque a nossa parte nós vamos acabar fazendo. Mas é que tem que ter principalmente paciência, que nem todo mundo é Neymar, e nem toda a oposição vai jogar como se fosse Neymar. Acabou. Isso aí, teu trabalho é um diferencial, né, cara? Se você não tiver um apoio dessa forma aí, não tem como a criança entender o que é cada coisa, né, cara? Então é essencial o teu trabalho, cara, muito bom, cara. Parabéns pelo projeto, cara. Parabéns pelo livro, né, cara? Eu não consegui ler ele todo, comecei a ler, mas não confesso pra você que não li muita coisa. É isso aí, cara, muito bom, cara. E obrigado pela participação aí, cara. Show de bola, quer deixar um recado pra galera aí que tá assistindo? Novamente, dar parabéns para vocês, porque empreender no Brasil não é fácil. Difícil. Nós sabemos a dificuldade, nós estamos empreendendo aqui também, né? Tanto nós quanto vocês. Só que o diferencial do empreendedor é que muita gente precisa ver para crer. Enquanto o empreendedor, primeiro ele crê para depois ele ver a coisa acontecer. Então, dá parabéns pelo trabalho de vocês. Cheguei até vocês por causa de um anúncio. Olha, pra você que tá aí assistindo, olha só essa, hein? Eu fiz um anúncio, eu sou gestor de tráfego há 6 anos. Eu fiz um anúncio pra pessoas que gostam de podcast. Adivinhe, né? O do Vinícius foi pego pelo meu anúncio. E eu não parei de perseguir ele, até que ele veio aqui no estúdio conhecer. E mesmo depois que você veio, ainda aquele careca, sem vergonha, tava te perseguindo na mídia social, que você mesmo falou, né, cara? Tá louco. Então, se você precisa de um anúncio patrocinado para tua mídia, fala comigo aqui que essa agência faz. Mas esse é o legal. E eu comecei a acompanhar, ver a estrutura de vocês, magnífico. Eu tenho um podcast em casa, que é o TDF Cash. Nós estamos no podcast número 47 e nós não temos 20% dessa qualidade que tem aqui, meu. Rapaz, imagina. Não temos. Só que, como bom empreendedor, eu cheguei sempre para minha equipe e falei, pessoal... Quando você começou o podcast? Foi em fevereiro do ano passado. Fevereiro do ano passado, tem 1 ano. Nós temos 2, então é com o tempo, cara. As coisas vão evoluindo com o tempo, cara. A gente também começou com webcam, cara. Então é assim que funciona, cara. Assim. Vai evoluindo com o tempo. E a gente começou mais feio também, né? Na verdade, eu engordei um pouquinho ainda, né, cara? Era as webcam. Mas cara, isso. Valeu, cara. Obrigado mais uma vez, cara. E pra você que tá assistindo aí até o final desse episódio, minha perna já tá doendo aqui, que eu falei que tava com esse problema no joelho. Já tô com a perna esticada aqui embaixo. Agradeço você mais uma vez aí, se inscreve no nosso canal, siga lá nas redes sociais. É isso aí, né, Lucas? Se inscreve no YouTube, que é importantíssimo pra nós, né, cara? Importantíssimo. Cara, quase 97% de quem consome conteúdo no YouTube não é inscrito. Então é importante demais se inscrever, né, no canal, ativar a notificação, compartilhe. Cara, a gente tá falando de futebol, cara, entretenimento, talvez um dos maiores entretenimentos do mundo, né? Então, cara, compartilhe esse conteúdo com quem gosta, com quem tem o sonho de ser jogador, que vai ser muito útil, só que antes de acabar, nós não esquecemos, tem presente pra você. Ele achou que ele não ia ganhar nada, né? Eu venho aqui e não ganho nada, cara, tá doidão? Como assim, cara? Surgiu do Você Neida. achou que não ia ganhar nada, cara? Irmão. Tava chorando ali que não ia ganhar uma camiseta. Se fosse Diego. Do Neida Cara, surgiu então é o seguinte, presentinho. cara. Fotopar, nossa patrocinadora aqui do evento, do nosso podcast, desde a 3ª temporada aí, tá ajudando a gente com os projetos. E eles fazem aí, eles registram os melhores momentos da vida das pessoas, cara. Eles estão desde 75 no mercado aí, 75, cara. E fazem muita coisa boa lá. Então, se você precisa de um objeto personalizado, uma caneca, uma caneta, um livro, qualquer coisa, cara, vai conseguir lá na Fotopar. Eles são fenômenos, né? Fenômenos.
É isso aí, o chopp já fez efeito no primeiro episódio. E, cara, o brinde pra você aí, cara, espero que você goste, personalizadinho pra você, abra aí e mostra pra galera. Do Neida? Do Nate, você achou que você ia embora sem presente, né, cara? Que Não, isso. porque se fosse o dia, cara, ó, o presentão, Nossa, nós damos pra que você isso aí, cara. Isso aí é pra isso, hein? você. Isso aí é pra você, bicho. Vai dizer que não é personalizado, Nossa cara. senhora. Agora aguenta a cafeína que eu vou tomar. Não, cabe chopp aí também aí Não, dentro. Cafeína, amigo, cafeína. Ah, então beleza. Cafeína. Atleta de Cristo. Boa, boa. É isso aí, galera. Se Obrigado. você gosta aí de um personalizado, fala lá com a Fotopar, já segue eles nas redes sociais. Fotopar CL, beleza? E se você precisa de um evento também, eles fazem fotos e inclusive revelam ao vivo lá, né, cara? No evento. Faz, cara, cobertura de eventos também. Então, não só foto, mas vídeo também. Então, se tem um aniversário, um casamento, um chá de bebê, um chá de beber também, só chamar a Fotopar que eles estão em cima lá. É isso aí, galera. Um abraço. Até a próxima.